nós apresentaremos neste momento o selo de reconhecimento FGO. Para detalhar essa iniciativa, nós convidamos o gerente executivo em exercício da Unidade Estratégia Governo do Banco do Brasil, senhor Eduardo Nascimento, por favor. Bom dia a todos. Eu vou convidar aqui o colega do Ministério do Microempreendedorismo e da Pequena Empresa, Murilo, para apresentar junto comigo o selo de reconhecimento do FGO. Bom, primeiro, eu nem vou sentar aqui, e aí, como comentado, é um desafio gigante essa arena, mas a gente já vivenciou alguns momentos aqui, até por ser do Banco do Brasil e participar aqui desse lugar. É uma honra estar nesse momento, nesse evento, agradecer à BDE pela parceria e muito contente por estar aqui apresentando um trabalho do FGO, que é um fundo que a gente vem à frente já há um pouco mais de um ano, em parceria com o Ministério da Micro e Pequena Empresa. O FGO, eu vou fazer uma breve introdução, ele começou com um intuito claro de proporcionar a micro e pequenas empresas acesso a crédito. Essas micro e pequenas empresas tinham dificuldades em conseguir garantia e conseguir o acesso ao crédito. Então, o FGO ele veio suprir essa lacuna e veio proporcionar que as micro e pequenas empresas tivessem esse acesso. Com a consolidação do Fundo Garantidor, ele começa a ser utilizado em outros programas. A exemplo do Desenrola, ele foi utilizado nos programas emergenciais do Rio Grande do Sul, para a agricultura no Rio Grande do Sul, e ele se consolidou como instrumento de política pública nacional. Só que você trabalha crédito, você tem operação de crédito sem garantia, mas você não tem garantia sem operação de crédito. A garantia por si só ela não é nada, ela é um acessório. Então, quando você chama os agentes financeiros, chama os bancos para trabalharem junto com você, você cria essa parceria e você começa a rodar esse ecossistema. Então, a gente tem o Ministério de um lado, a gente tem o administrador, que é o Banco do Brasil, e você tem os agentes financeiros, criando esse ciclo e essa engrenagem. Então, esse selo ele tem o intuito de aprimorar essa parceria e da gente reconhecer os parceiros que trabalham de forma mais eficiente e que proporcionam não só a eficiência do fundo, mas também da política pública. Esse é o objetivo do fundo. Tá? Eu vou passar de forma rápida aqui a apresentação. Murilo, fique à vontade. Bom dia a todos. Agradecer o Banco do Brasil, a FGO, pelo convite, a BDE pela organização do evento. Muito do que foi falado aqui, né, principalmente para acessos a operações de crédito para micro e pequenas empresas, olhando também por regiões geográficas, né, que é muito importante. A gente acabou de fazer o fórum da micro e pequena empresa no Macapá, né, e é onde o fórum das micro e pequenas empresas é onde é discutido muito dessas políticas que acabam se concretizando e a gente buscando apoio, como o do Banco do Brasil e dos demais fundos e demais parceiros, que, infelizmente, é o que a gente sempre comenta. Assim, existem vários programas, existem várias políticas, e a dificuldade das pessoas conseguirem saber que esses programas, essas políticas existem, hoje, inclusive, acessá-las. É onde, muitas vezes, o FGO entra, né, dando essa garantia, aumentando a possibilidade de pessoas que antes não tinham acesso a crédito a terem acesso a crédito. Então, é uma das formas da gente estar trabalhando. Vou passar aqui para o Eduardo. Bom, de forma geral, e aí como a gente já comentou aqui, o objetivo é a gente elencar os principais agentes financeiros do FGO. O selo está dividido em 4 eixos. Né? O primeiro eixo é relacionado à excelência operacional. Por trás do Fundo Garantidor tem um operacional gigantesco, são vários times trabalhando, tanto do administrador como dos agentes financeiros. Então, esse eixo ele visa reconhecer aquele agente financeiro que coloca suas entregas com tempestividade, que a gente consegue evidenciar que ele não tem problema no seu dia a dia. É melhorar mesmo a excelência operacional, o dia a dia do Fundo Garantidor. O segundo eixo, extremamente importante, é o compliance e governance. Todo agente financeiro é obrigado a apresentar uma auditoria ao final do exercício, onde a gente identifica como ele performa o Fundo Garantidor, como ele executa o Fundo Garantidor.
Então, esse é o objetivo de reconhecer aquele agente financeiro que não tem recomendações, que entrega dentro do prazo e que cumpre essa governança e esse compliance. O terceiro eixo, na minha opinião, ele é o mais importante. Ele é um eixo que diz respeito à gestão da carteira. E aí a gente vai reconhecer o agente financeiro que mais recupera a honra. O fundo garantidor honra as operações e é a responsabilidade do agente recuperar essa honra. E isso faz com que a saúde financeira do fundo garantidor continue. Então, esse eixo vai reconhecer o agente financeiro que mais consegue recuperar a honra, trazer esse recurso de volta para o fundo. E assim ele continua trazendo e vinculando garantia às operações. O quarto e último eixo, ele está relacionado à política pública, e aqui é um eixo que a gente vai poder mexer ele a cada ciclo. Nesse ciclo, especificamente, a gente vai trabalhar com empreendedorismo feminino. Então, o agente financeiro que mais vincular garantias em operações cuja sócia majoritária é mulher, ele vai ser reconhecido por esse eixo. Assim como o eixo 3 para o Eduardo é o mais importante, o eixo 4 para o Ministério é o mais importante. É aqui que, muitas vezes, quais serão as prioridades desse eixo que vão ser muitas vezes debatidas lá, mais uma vez, no Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas. A gente quer debater, quer colocar para a sociedade, trazer, olha, o que é importante de política pública e, principalmente, como é que a gente, que nem foi dito, medir a eficácia e a eficiência. Esse ano, o que a gente está tentando trabalhar, principalmente, junto com todos os parceiros, inclusive a gente quer tentar chamar o Banco Central, é a sustentabilidade do crédito. Não é só dar o crédito, é evitar que essa pessoa fique com superendividamento, que ela evite gerar honra. Então, a qualidade do crédito é um ponto que a gente vai começar a trabalhar muito na avaliação, principalmente do Pronamp e do Procred. Bom, e aqui a ideia é reconhecer os agentes financeiros em cada um dos eixos, e a gente vai fazer um compilado aqui e reconhecer o agente financeiro em todos os eixos. Então, vamos ter premiação aqui para cada um dos eixos e uma premiação total. Isso, lembrando que isso é para o ano que vem. Então, assim, a gente vai lançar o edital e todas as regras nos próximos meses para os agentes financeiros, via comunicado, para no ano que vem, e aí a gente vai colocar aqui todas as etapas, no ano que vem a gente entregar o selo para os agentes financeiros que mais performarem de acordo com aqueles eixos. É isso. É isso. A gente espera contar com o apoio de todas as instituições financeiras que participam do FGO, né, tem acesso ao FGO, para a gente montar bons indicadores, boa governança, boa transparência, e aí os indicadores vão ser montados muito provavelmente em conjunto com todos os parceiros para que seja uma premiação o mais justa, o mais correta e, principalmente, que gere uma boa implementação das políticas públicas. Muito obrigado. Muito bem, nossos sinceros agradecimentos, então, ao senhor Murilo Scheibe e também Eduardo Nascimento por estarem conosco, apresentando, né, esclarecendo essa iniciativa, que é o selo de reconhecimento FGO. E agora é chegado o momento de falar um pouquinho sobre o Prêmio ABDE BID 2026. E, claro, que para esse momento nós convidamos a presidenta da ABDE, senhora Maria Fernanda Coelho, e a representante do Banco Interamericano de Desenvolvimento no Brasil, senhora Annette Kilmer. Por favor. Bem, estamos de volta à arena, Annette, e nesse momento aqui, acho que nós queremos primeiro agradecer, né? Essa é a 12ª edição do prêmio, acho que é isso, né? 12ª, então significa que nós já tivemos 11 edições e um espaço muito importante, né? No qual a gente valoriza, né, todo o potencial que a academia brasileira tem, os pesquisadores, estudantes, são várias categorias. O prêmio, gente, está aberto às inscrições a partir de hoje, irá até o dia 31 de julho, com informações no site da ABDE. Nós também no site da ABDE nós temos as edições anteriores, elas estão lá disponíveis. E queremos fazer aqui o convite, junto com a Annette, para que todos os pesquisadores, as pesquisadoras no Brasil, se estimulem a refletir sobre o Sistema Nacional de Fomento, né, e o grande potencial, né, de informações, de crescimento, enfim, de reflexões que todos esses instrumentos financeiros que estão disponibilizados, eles nos permitem. Então, está com você, Annette. Muito obrigada, Maria Fernanda, e isso mesmo. Então, o nosso objetivo, e aí, de fato, estamos contando com a presença de um dos fundadores desse prêmio, a ideia é de atrair a pesquisa aplicada para justamente fazer parte desse debate, dessa criação de conhecimento que já conversamos aqui.
Então, este ano, novamente, vamos ter 3 categorias. A primeira é financiamento ao desenvolvimento sustentável, inclusivo e inovativo. A segunda é soluções baseadas na natureza para a adaptação urbana. E a terceira é sistema OCB, desenvolvimento e cooperativismo de crédito. Então, tanto a BDE como o BID temos uma trajetória de cases de alguns pleno sucesso desde o início, alguns deram dores de cabeça até virar sucesso, e alguns talvez não deram tão certos no primeiro momento, mas deram muito material para a aprendizagem. A gente quer escutar de todos esses casos. A gente tem trabalhado muito, apoiado nas 3 categorias. Poderíamos aí provavelmente ter um fórum sobre tudo que a gente tem trabalhado, mas a gente quer escutar dos pesquisadores, a gente quer escutar de vocês, das instituições e organizações de pesquisa e dos cases que vocês têm trabalhado, não, especialmente com esse olhar de ajudar na inovação, na experimentação e na aprendizagem, formação de conhecimento, para que cada vez podemos acertar melhor e apoiar o desenvolvimento do Brasil. E, falando em evidência, temos uma evidência aqui do sucesso do prêmio do ano passado. Aqui está um lindíssimo livro, que todos vocês têm uma cópia. Não é para colocar na gaveta ou no estante, é para abrir, ler, aprender, refletir e aplicar. E este ano vamos seguramente ter... O ano passado, os participantes tiveram muito trabalho para o júri. Então, a gente espera que esse ano a júri vai suar ainda mais, porque as contribuições vão ser ainda mais de alta qualidade e dá muito material para colocar na próxima edição desse livro. Então, está aberto, como disse a Maria Fernanda, a partir de hoje. Então, por favor, esperamos as contribuições. Muito bem. Sinceros agradecimentos. Senhora Anete Kilmer, fique à vontade para se acomodar. Vou pedir que a presidenta continue aqui conosco, porque agora é mais um momento importante que nós teremos aqui nesse palco, nessa arena, né, como estamos falando. Bom, na sequência, nós vamos apresentar uma iniciativa que reforça o compromisso com a qualidade, a transparência do financiamento ao desenvolvimento. E trata-se do Observatório do Crédito para o Desenvolvimento, uma plataforma que foi criada pela BDE e financiada pelo BNDES, que vai reunir dados e análises sobre o uso dos recursos e seus impactos na economia. Então, para apresentar esse projeto inédito, claro, a gente tem aqui a presidenta da BDE, e também vamos convidar o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do BNDES, senhor Nelson Barbosa. Por favor. Bom, agradecer aqui a presença do Nelson Barbosa. Quero registrar também o professor Biasotto, que está conosco. Ontem nós tivemos uma belíssima apresentação. Professor Biasotto, José Roberto Afonso, a professora Daniela Prates, do Unicamp, que trouxe, Nelson, toda uma pesquisa que a BDE tem feito em relação aos fundos públicos, né? Inclusive com uma pesquisa internacional, trazendo diversas informações. Então, primeiro, agradecer a iniciativa, a proposta trazida pelo BNDES, dizer que essa proposta, essa arquitetura que o Nelson vai mostrar, é uma resposta para o Sistema Nacional de Fomento. Nós, no Sistema Nacional de Fomento, temos essa necessidade de cada vez mais avançar com dados, com informações que nos possibilitem avançar nas políticas públicas. E a gente só faz isso se tivermos, então, a condição de ter acesso às informações de uma forma organizada, para que a gente possa, então, elaborar e, a partir daí, estabelecer um amplo diálogo com a sociedade. Está com você. Obrigado, Maria Fernanda. Bom dia a todos, parabéns pela iniciativa. Estou me sentindo de volta na UFRJ, que tinha um teatro de arena também, que a gente ficava fazendo os debates lá, né? Eu vou falar brevemente sobre o que é esse observatório, porque é uma iniciativa em construção. Por isso que eu optei por nem fazer uma apresentação aqui e dizer quais são os principais objetivos. Então, essa é uma iniciativa que foi lançada ontem, na reunião da BDE. Então, a gente está aqui hoje para explicar o que é isso. Vai ser, basicamente, uma instituição que, a ser
localizada em um dos departamentos das universidades brasileiras, ou mais de um, isso ainda vai ser decidido, selecionado através de um edital. E o objetivo é centralizar e facilitar a análise das informações do crédito direcionado inicialmente, mas também do crédito como um todo. A gente vive vários debates no Brasil, alguns debates em economia são permanentes, você está sempre debatendo a mesma coisa, mas a gente pode avançar em algumas coisas. Então, a gente tem dito, desde a gestão do Mercadante, nesse terceiro mandato do presidente Lula, algumas coisas sobre o crédito direcionado para esclarecer dúvidas. Nem todo crédito público é crédito direcionado. O Banco do Brasil faz várias operações a taxas de mercado que não é crédito público. Nem todo crédito direcionado é crédito incentivado. No BNDES, 2/3 do que a gente empresta é a taxa de mercado. Levantamento que a BDE fez, a gente vai colocar no site, 40% do crédito direcionado no Brasil é a taxa de mercado. E o crédito incentivado tem vários tipos. Então, o que a gente quer, primeiro, centralizar essas informações, sempre de modo transparente. O BNDES não é caixa preta, o BNDES é aquário, e eu tenho certeza que todos os dados da Caixa, do Banco do Brasil, todas as instituições também são bem transparentes. O Brasil tem um dos sistemas de controle e supervisão mais eficientes do mundo. Você pode não concordar, mas a transparência existe e a prestação de contas existe. Então, muitas vezes a gente vê algumas críticas dizendo por ser uma política de crédito não é transparente. É transparente. Os dados estão disponíveis, são auditados pelo TCU, são prestados contas ao Banco Central, ao Congresso Nacional. E aí partiu dessa discussão dentro da BDE, todos nós fazemos isso isoladamente. Cada um faz de um jeito. Então, a ideia agora não é impor um jeito único, mas trocar experiências. Trocar experiências olhando o que os outros bancos fazem. Várias coisas que a gente faz aqui não tem nada de novo, não é jabuticaba, é feito pelo KfW, é feito pelo BID, é feito por várias instituições multilaterais. Então, a ideia é a gente vai centralizar dados e organizar a discussão de perguntas. E aí, sendo bem breve, tem algumas perguntas que o meu lado professor não me deixa fugir disso. Aqui. A gente tem que registrar os dados e a gente tem que registrar a história. Vários programas aqui, que hoje são criticados de um jeito, as pessoas esquecem como eles foram criados. Maria Fernanda deu exemplo do FGTS. Foi criado no final dos anos 60 porque acabou com aquela garantia do emprego. Vou lembrar um pouco mais recente. Na crise de 2008 e 2009, quando a gente estava no Ministério da Fazenda, a gente criou o FGI no BNDES e o FGO no Banco do Brasil. Na Caixa tem o FGAB. Porque já se percebia que não bastava ter um crédito incentivado. É preciso ter garantia. Então é importante resgatar os dados, mas também resgatar a história. Quando cada mecanismo desse foi criado e como ele evoluiu ao longo do tempo. O crédito, incentivado como toda instituição pública, tem que se adaptar. A gente, no BNDES, com o Mercadante, fala, é o novo BNDES, que o BNDES se reinventa a cada governo, a cada época, de acordo com as demandas do Brasil. E quais são essas perguntas? A primeira e mais óbvia é quanto custa. Qual é o custo de um crédito incentivado? Isso aí, qualquer estudante de economia aprende a fazer no primeiro semestre. Você tem um custo de oportunidade de tesouro e quanto o tesouro recebe no crédito incentivado. Infelizmente, muitas análises param aí. Calculam o custo. Outro dia eu vi um eminentemente economista dizendo a política de assistência ao Brasil contra o choque do petróleo vai ter um custo. Não diga, né? Como diria a Conceição, não diga. Precisou estudar para fazer isso. A questão não é só o custo. A questão também é qual é o impacto. O impacto tem que ser medido, o impacto é mais difícil. Se você chamar 2 economistas, vão te dar 3 opiniões. Tem um impacto que a gente vive muito, que é o tal do conceito da adicionalidade. Se não houvesse o crédito incentivado, isso seria feito? No crédito agrícola, se não tivesse o crédito incentivado, seria feito aquele investimento na armazenagem, aquele investimento na produção agrícola? No crédito habitacional, se não tivesse o crédito incentivado, haveria as linhas para a população de baixa renda? No crédito de infraestrutura, se não tivesse, haveria? Na inovação? Qual é a adicionalidade? Essa pergunta que permeia todas as nossas atividades. E todos nós temos respondido ela, independentemente. E a ideia é que a gente possa discutir mais isso. E, além da adicionalidade, qual é o impacto além do financeiro? Várias políticas têm impacto que a gente não consegue mensurar. A gente está fazendo lá com o diretor Gordon vários projetos de vacina, que salvam vidas. Com a diretora Tereza, vários projetos de recuperação de áreas degradadas, que reduzem a emissão.
com a diretora Luciana, vários projetos de mobilidade urbana, que vão reduzir tempo gasto em transporte e salvar a vida no trânsito. Como a Nete colocou aqui, tem várias metodologias no mundo inteiro para medir isso, para medir esse tipo de impacto, e a gente quer trazer isso. Nós não temos medo do debate, nós queremos o debate, porque nós sabemos que o que a gente faz é muito importante e ajuda o desenvolvimento do Brasil. Obrigado. Muito obrigada, Nelson. Eu fico muito feliz de estar acontecendo hoje aqui, nesse momento. Agradecer a você, ao presidente Mercadante, por essa iniciativa, esse arrojo, e a confiança também na associação, para que, junto com todas as entidades, as 35 entidades que compõem esse sistema, nós possamos deixar ele muito em breve de pé e robusto, e com essa perspectiva que você nos trouxe. Muito obrigada.